aquele que edifica sua casa sobre a rocha, é aquele que ouve a palavra de Deus e a coloca em prática. Mas os que não colocam em prática são hipócritas. E Jesus Cristo diz que não herdarão o reino de Deus. Continuando, vamos para a leitura bíblica em classe, que se encontra em João capítulo 1, versículo 1 ao 14. A verdade prática diz: o nascimento de Jesus Cristo se deu dentro do plano divino para salvar a humanidade. Glória a Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para todos sempre. Nós vimos aqui, irmãos, essa palavra que fala sobre o Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o Verbo encarnado, esteve aqui na terra para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto do judeu como do grego, como do gentio. Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Mas, infelizmente, muitos, não dão crédito à palavra de Deus. Muitos ainda não se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Muitos ainda estão no leite, ainda não conseguiram se alimentar da palavra sólida, da palavra que faz a gente crescer, faz a gente desenvolver espiritualmente. Por isso que nesta lição é um exemplo para nós aqui, irmãos, falarmos acerca da importância do valor ao ensino da palavra de Deus. Muitas pessoas, infelizmente, já não estão dando o devido valor ao estudo da palavra de Deus. Mas a Bíblia nos diz lá em 2 Pedro 3,18, que diz: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. A introdução da lição diz: Deus não abandonou o ser humano no pecado. Por isso, o nascimento de Jesus marca o início de uma nova era para a humanidade, em que a promessa de perdão e de salvação, por intermédio de sua encarnação, posterior crucificação e morte, foi efetuada por ele na cruz a fim de nos redimir. Então, podemos perceber aqui, meus amados, que a promessa do perdão e da salvação ocorreu por meio da encarnação, né? O Verbo, antes era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus Cristo é o próprio Deus, é, por sua vez, aquele considerado pelo profeta Isaías como o Messias prometido, o Emanuel, Deus é conosco. E ele ainda diz lá no livro de Isaías, no capítulo de número 9 da palavra do Senhor, que um filho se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Pai da Eternidade, Deus conosco. Aleluia. Pai da eternidade, Príncipe da paz, Consolador, Lírio dos vales, Estrela da manhã. Aleluias. Tudo isso é o nosso Messias prometido. E ele veio para salvar todos aqueles que nele creem. A Bíblia diz: todos aqueles que nele creem serão salvos. Então, se você crê, então você receberá a sua salvação, a sua libertação
em Cristo Jesus nosso Senhor. Isaías 9, versículo 6 diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Glória a Deus. Então, podemos perceber aqui, irmãos, que Jesus Cristo, ele já estava com Deus. Ele foi nos dado aqui para redenção da humanidade que estava decaída no pecado. Porque Deus olhou do céu e não viu nenhum justo. Aleluias. E Deus teve que enviar o seu único filho para que ele pudesse tomar sobre ele todos os nossos pecados. Para que aquele que nele crê agora possa ter perdão, salvação, vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluias. Para todos sempre. Amém. E aqui nós podemos perceber, irmãos e irmãs, que a salvação hoje está sendo efetuada pela fé em Jesus Cristo e pela obediência também, porque nós sabemos que crer, nesta lição eu já falei, volto a falar, é obediência à palavra do Senhor. Não adianta apenas crermos de palavra, porque a Bíblia diz isso lá em 1 João, que não amemos de palavras, mas sim por obras. Deus não quer apenas só palavras, Deus quer ação, Deus quer obra, Deus quer testemunho, Deus quer mudança de vida, Deus quer o caráter, porque o mais importante para Deus é o testemunho que nós damos diante dos homens da terra e diante do próprio Deus. 1 João, nós podemos perceber aqui, meus amados, capítulo 3, versículo de número 18, que diz: meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obra e em verdade. Muitos, infelizmente, têm amado só de língua, só da boca para fora. Mas o verdadeiro amor, ele é reduzido, ele é resumido em ações. Não é? Nós conhecemos uma árvore pelos seus frutos. Toda árvore má não dá bons frutos. Só dá bons frutos uma árvore boa. Então, aquela árvore que não dá bons frutos será cortada, lançada no fogo, como está escrito na palavra de Deus. Então, meus amados, que nós possamos amar verdadeiramente, como diz a palavra do Senhor, por obras. Obras que mostrem a nossa sinceridade a Deus, a nossa sinceridade à palavra do Senhor e às pessoas que estão ao nosso redor. Porque se nós amamos a Deus, também nós amamos o nosso próximo como a si mesmo. Como está escrito lá em Mateus, no capítulo de número 20, nós podemos ver aqui o grande mandamento que o Senhor Jesus deu para seus discípulos e para todos os seus servos. Nós podemos ver aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 22, versículo de número 37 e 38, diz: e Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então podemos perceber aqui o valor dos grandes mandamentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo. O amor ao Pai, o Filho, o Espírito Santo, e o amor ao próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Vamos para o primeiro tópico, o anúncio do nascimento do Salvador. Primeiro subtópico, no Antigo Testamento. Lucas 24, versículo 27, diz: o Antigo Testamento dá abundantes predições sobre a vinda do Messias ao mundo. Na queda dos nossos primeiros pais, a vinda do Salvador foi apontada. Gênesis 3,15. O sangue de animais no umbral das portas na noite da Páscoa. Êxodo 12, versículo 1 ao 13. No êxodo do povo judeu do Egito. Êxodo 12, versículo 37 ao 51. Êxodo 13, versículo 17 ao 22. Nos 26 salmos messiânicos. Salmo 2, versículo 7. Salmo 16, versículo 10. Salmo 22, versículo 1. Salmo 35, versículo 19. Salmo 72, versículo 1. Salmo 118, versículo 22 e outros. Na volta do exílio babilônico e nos profetas, especialmente o livro de Isaías, denominado o livro messiânico no Antigo Testamento. Isaías 9, 11 e 50. Então podemos perceber várias passagens bíblicas apontando para a vinda do Messias, do Senhor Jesus Cristo. Ele nasceu humildemente numa manjedoura, ao redor de animais, né? Ao contrário do que os judeus esperavam, que Jesus viesse
como um rei poderoso, um rei, não é, irmãos, em um palácio real, com todas as suas vestes de púrpuras de ouro, e Jesus Cristo surpreendeu quando ele nasceu humildemente numa manjedoura, numa estrebaria. Podemos perceber, irmãos, que os judeus que rejeitaram o Messias prometido, ainda hoje estão esperando este Messias prometido. Mas um dia eles reconhecerão que Jesus Cristo é o Messias prometido. Na vinda do Senhor, eles reconhecerão e aceitarão e se converterão ao Senhor no último momento da história da humanidade. Mas que nós, como servos do Senhor, possamos anunciar Jesus Cristo enquanto é tempo, porque brevemente o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está voltando. Amém? Glória a Deus. Vamos para o subtópico número 2, anunciado pelos anjos. O anjo Gabriel apareceu a Maria e lhe deu instruções de como ela conceberia milagrosamente o menino Jesus. Lucas 1, versículo 30 ao 38. Quando os anjos anunciaram o nascimento do Salvador aos pastores, estes foram tomados de grande alegria e glória do Senhor. Lucas 2, versículo 9. Pois ao ouvirem palavras tão alentadoras e o coral de anjos cantando, foram imediatamente à procura do Salvador. Lucas 2, versículo 13 ao 18. Então podemos perceber aqui que Deus envia seus anjos para anunciar o nascimento do Salvador. Lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 9, queria convidar os irmãos para nós podermos ler aqui esta palavra. Lucas, capítulo 2, versículo 9. Amém? Diz assim: E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Versículo 10 diz: E o anjo lhe disse: